informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 1º de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Primeira indústria de etanol de milho do estado começa as atividades em abril em Dourados. Drones agrícolas têm bom desempenho na pulverização, aponta a Embrapa. Dono de bar multado por vender carne de jacaré no Pantanal. Laboratório para fertilizante aqui no estado custará mais de 9 milhões. E o diesel fechou março com alta de 12,7% diante de fevereiro. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina e matriz em Itaporã. Fone 3451-5400. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O plantio da segunda safra de milho encerrou. Nem sempre a assistência chega na mesma velocidade que queremos, ou então as peças que quebraram demoram algum tempo para chegar. Nos tempos de hoje, a plantadeira não pode parar. Nós da Geração Agro capacitamos a sua equipe de manutenção. Chega de imprevistos, entre em contato pelo nosso site geraçãoagro.com.br e converse com a gente pelo WhatsApp que nós iremos te explicar. 19 97131 3415. Geração Agro. Pés na terra, tecnologia nas mãos e mais resultado no campo. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A sexta-feira será de tempo nublado e frio em Dourados região, mas sem previsão de chover. Temperatura mínima hoje de 13 graus. Estamos na lua minguante. Para uma safra de soja mais produtiva, nós, consultores Agroeste, recomendamos os lançamentos da plataforma Intacta 2 Extend, a S3707 e a S3700, a dupla poderosa que entrega alta produtividade, com ciclo precoce e máxima eficiência na lavoura. Variedades de soja para agricultores que buscam alta sanidade foliar e resistência a doenças, sem deixar de lado os altos patamares produtivos para plantio e refúgio. Agroeste, quem planta colhe mais. Saiba mais em agroeste.com.br. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi, telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com os seguintes preços. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a arroba do boi gordo a R$ 300 à vista. Vaca gorda a R$ 280 também no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 76 e a de soja a R$ 174, informou a GD Corretora. Parceria que rende bons frutos. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade. As melhores soluções para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você. Precisou de um pneu? Ligue 67 3421 7700. Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS.
para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Cientistas da Embrapa Soja, sediada em Londrina, no Paraná, comprovaram o bom desempenho de drones agrícolas como veículos de pulverização no controle de duas importantes pragas da cultura da soja no Brasil: o percevejo marrom e a lagarta falsa medideira. Os equipamentos foram testados na safra 2020-2021 em comparação a outros métodos, como tratores e borrifadores costais para aplicação de produtos químicos e biológicos. Iniciados em 2020, os testes e a avaliação de parâmetros técnicos para o uso de drones estão sendo conduzidos agora visando o controle da ferrugem asiática. Os trabalhos são coordenados pelos pesquisadores Samuel Rocha, Rafael Soares e Fernando Adegas. A primeira indústria de etanol de milho de Mato Grosso do Sul começará a operar no dia 11 de abril em Dourados. Anteontem, o vice-presidente da Impasa Agroindustrial, Rafael Ranzolin, recebeu de Jaime Verruc, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, e do presidente do IMASU, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, André Borges, a licença de operação que possibilita o início das atividades. Ao todo, mais de 600 empregos diretos serão gerados pela indústria. De acordo com o IMASU, a licença ambiental é documento indispensável para a concessão de outros alvarás, como a autorização da Agência Nacional de Petróleo. A indústria da Impasa em Dourados tem capacidade para produzir 400 mil metros cúbicos de etanol por ano, equivalente a 400 milhões de litros, além de 360 toneladas ao dia de DDGs, grãos proteicos, uma espécie de bagaço do milho, usados na formulação de ração animal, e 37.500 litros de óleo vegetal por dia. A partir de julho, quando a segunda fase da empresa estiver em operação, a previsão é que o volume da produção dobre. O valor total do investimento está previsto em R$2 bilhões, sendo 100 milhões de recursos do FCO. Os investimentos da Impasa Agroindustrial em Dourados também incluem uma usina termoelétrica para a cogeração de 26,18 megawatts de energia, um posto de combustível e polo de serviços. A Impasa tem 2 unidades no Paraguai e outras 2 em operação no Brasil. Comerciante, dono de um bar na zona rural de Corumbá, a 34 quilômetros da cidade, vendia em seu estabelecimento cerca de 50 quilos de carne ilegal de jacaré abatido no Pantanal. Através de denúncias, a Polícia Militar Ambiental de Corumbá foi acionada para autuar o local. Segundo a PMA, ao chegarem ao comércio, os militares encontraram 50 quilos de carne do animal silvestre dentro de 2 caixas térmicas guardadas em um freezer. Quando o infrator, dono do bar, foi perguntado sobre a origem da carne dos jacarés, ele confessou que os filés do animal estavam congelados, eram de jacaré proveniente da região pantaneira. O comerciante também informou receber o produto de um grupo que ia até o bar em um veículo vermelho e que recebia carne limpa,
sem o couro do animal abatido. O comerciante foi multado em R$ 25 mil. Ao custo de R$ 9.140.000, entre valores para construção e pesquisa, uma nova unidade tecnológica no estado está sendo instalada em Mundo Novo para atuar em 3 áreas que estão diretamente ligadas ao setor produtivo, tanto industrial como a agricultura. O Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Sequestro de Carbono pretende ser um dos polos no país para o desenvolvimento de soluções na área de carbono neutro, bem como agora na viabilização para se produzir fertilizantes no Brasil e reduzir a dependência externa do produto. Esses laboratórios estão sendo construídos no município de Mundo Novo, em uma área do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A obra começou em dezembro de 2021 e a previsão é que esteja pronto até outubro desse ano. Belarus vai permitir que as empresas exportem fertilizantes de potássio em resposta às sanções ocidentais, informou a agência de notícias russa TASS na quarta-feira, citando uma decisão do governo. A estatal Belaruskali é uma das maiores produtoras mundiais de potássio. O preço médio do litro do diesel comum fechou março em R$ 6,60 e o S10 ficou em R$ 6,74, altas de 12,7% e 14% respectivamente em relação a fevereiro, informou na quarta-feira o índice de preços da Ticktlog. O desempenho ocorre após elevação de 25% sobre o diesel nas refinarias anunciada pela Petrobras no mês passado. Nenhuma região brasileira apresentou diminuição no valor do combustível. Entre os destaques, o norte do país fechou o mês com o diesel comum e o S10 mais caros do Brasil, respectivamente a R$ 6,88 e a R$ 7,01 o litro. Já o menor preço médio para os dois tipos de diesel foi registrado nas bombas da região sul, a R$ 6,15 e R$ 6,29, alta de 12,2% e 13,8%, respectivamente. O 6º levantamento da consultoria Datagro sobre a safra brasileira 2022 de soja aponta para 41.090.000 hectares, aumento de 4,7% sobre os 39.220.000 hectares da safra 2021. Esse número confirma a direção da projeção inicial da consultoria para a área de plantio, divulgada em julho do ano passado. Com isso, o produtor brasileiro de soja ratifica o 15º ano consecutivo de aumento da área plantada. No entanto, o país está colhendo uma safra muito inferior ao potencial inicial, estimado em quase 145 milhões de toneladas. A exemplo de 2021, o modelo climático vigente nesta safra está sendo o Laninha, que apesar da intensidade de fraca a moderada e da previsão de curta duração, acabou trazendo expressivo prejuízo à nova safra de soja e milho de verão. O trigo paulista voltou ao centro das discussões no dia 7 de abril, com a realização da primeira reunião da Câmara Setorial de Trigo desse ano, que será realizada em formato híbrido na cooperativa Capão Bonito, na cidade de Capão Bonito, São Paulo, às 10 horas. Dentre os assuntos que serão debatidos ao longo da reunião, estarão o panorama e os desafios da indústria frente aos custos recordes de trigo, principalmente com os reflexos dos conflitos entre Rússia e a Ucrânia para o mercado do grão no Brasil e no mundo.
Em dezembro do ano passado, a expectativa quanto ao aquecimento da demanda por melancia, motivada principalmente pelas festas de final de ano, não se concretizaram. Desse modo, o último mês de 2021 foi marcado por cotações abaixo do previsto, tornando os rendimentos insuficientes para cobrir os custos de produção. No entanto, a partir de janeiro, os preços da melancia se elevaram de maneira considerável, em virtude da redução da área destinada à cultura, além da menor produtividade registrada no período. De fato, no Rio Grande do Sul, durante janeiro desse ano, o preço da melancia graúda, cerca de 12 quilos, avançou 92% em comparação com o mesmo período da safra anterior, tornando positivas as margens de rentabilidade dos produtores. As cotações elevadas também foram registradas em fevereiro, frente à oferta restrita na Bahia, decorrente do atraso no início da colheita da segunda parte da safra do estado e da menor área plantada. Sendo assim, as cotações da melancia graúda de Teixeiras de Freitas subiram 165% frente a fevereiro do ano passado, favorecendo o lucro. O secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Altair Silva, recebeu na quarta-feira do presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio Luiz de Lorenzi, uma pauta com pedidos para o suporte ao setor produtivo independente. Entre as reivindicações dos produtores estão a criação de uma linha especial de crédito para dar um apoio imediato aos suinocultores. Segundo o presidente da associação, no último ano foi contabilizado um prejuízo de R$ 110 por suíno de 100 quilos comercializado. E esse ano a situação é ainda mais preocupante. Hoje, os custos de produção chegam a R$ 8,00 o quilo do suíno para o produtor independente, enquanto a comercialização gira em torno de R$ 4,70. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Após reunião com o Fux, comissão reforça a busca de repactuação dos acordos da tragédia de Mariano. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a repactuação dos acordos em torno do crime socioambiental de Mariana, entregou formalmente ao Conselho Nacional de Justiça as primeiras reivindicações dos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, ocorrido em 2015. Desde o ano passado, o CNJ busca novos acordos diante do fracasso da reparação de danos socioambientais e econômicos a cargo da Fundação Renova, criada pelas 3 mineradoras responsáveis pela tragédia que causou 19 mortes e degradação ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. A comissão da Câmara funciona como interlocutora dos atingidos e já teve várias reuniões com conselheiros do CNJ, mas dessa vez o encontro foi com o presidente do Conselho, o ministro Luiz Fux, que também preside o Supremo Tribunal Federal. O coordenador da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, relatou a conversa e confirmou a expectativa de conclusão da repactuação até agosto. Infelizmente, a Samar, que é a Vale, mais a BHP Bilto, não deram conta de até hoje resolver minimamente os problemas. Dissemos a ele claramente: ministro, até hoje não foram construídas as casas para pessoas morarem, estão morando de aluguel. Quando tem enchente, nós mostramos a ele, inclusive a filmagem da nossa diligência lá em Minas Gerais, os blocos que existem são praticamente blocos de concreto, de rejeito, que impedem, portanto, a água de chegar até o solo e as pessoas não podem produzir. O que tem ali é minério, que vem das próprias enchentes. Mostramos, portanto, o quadro alarmante. E o ministro pretende, até agosto, finalizar este acordo.
Correia se reuniu com o Fux, juntamente com o relator da comissão, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, além de representantes do Fórum Permanente em Defesa do Rio Doce e do Movimento dos Atingidos por Barragens. Entre outros pontos, eles defendem que a repactuação garanta aos atingidos um programa de transferência de renda, um fundo popular para financiar projetos coletivos nas comunidades afetadas, a descontaminação e a revitalização de todas as áreas que ainda apresentam lama tóxica de minério de ferro, além de um programa de saúde para diagnóstico, monitoramento e prevenção de doenças decorrentes da contaminação do Rio Doce. Enquanto aguarda o avanço no processo de repactuação, a comissão externa prepara novas atividades ao longo de abril. Rogério Correia quer contar inclusive com experiências bem-sucedidas em torno da reparação de outro crime socioambiental, o de Brumadinho, que deixou 270 mortos e destruição pelo rio Paraopeba após o rompimento de uma barragem da Vale em 2019. Agora nós vamos ouvir também prefeitos, saber qual a situação e o que reivindicam. Vamos escutar também assessorias técnicas de Brumadinho, que foi uma experiência que está dando certo. E vamos ainda fazer algumas diligências e vamos receber dos atingidos em meados de abril um documento mais definitivo das suas reivindicações. Correia confirmou que o relatório da comissão externa sobre a repactuação dos acordos de Mariana será divulgado no início de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira, às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.